Hoje vamos falar de conjuntos numéricos. Fique conosco e você vai aprender. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez estamos de volta, dessa vez para trabalhar conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, como o próprio nome já diz, são conjuntos de números. Antes, porém, quero lembrá-lo para fazer inscrição no canal, para que você possa fortalecer o canal. Se você tiver alguma observação sobre as aulas, qualquer comentário, deixe o seu comentário logo aqui abaixo. E também, se você quiser receber novas notificações de aulas, clique no sininho, acione o sininho que você vai receber, ok? Gostando da aula, não esqueça de deixar o seu joinha. Vamos lá. Qual é o primeiro conjunto que você já viu? Conjunto dos números naturais. Naturais porque naturalmente foram surgindo na vida da humanidade. Quem são esses números que compõem o conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 5, 10, 100. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números naturais. Posso escrevê-los, representá-los na forma de conjunto. O primeiro número é o 0 e esse conjunto vai até o infinito. Não que ele chegue lá, mas ele segue em direção ao infinito. Perfeito? O segundo conjunto que nos interessa nesta videoaula é o conjunto dos números inteiros. Quem são o conjunto dos números inteiros? Quem compõe o conjunto dos números inteiros? Todos os números naturais, mais os números negativos. Menos 3, menos 1, menos 100, menos 2, menos 5. Todos esses que estão aqui dentro, números positivos e números negativos, compõem o conjunto dos números inteiros. Olha só. Podemos representá-los na forma de conjunto. Vem de onde? Vem do menos infinito e segue menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e segue em direção ao infinito também. Veja que, diferentemente dos naturais, ele começa, vem lá do menos infinito e segue em direção ao mais infinito. O próximo conjunto que nos interessa é o conjunto dos racionais. Racionais, a letra que representa é a letra Q de quociente. Letra Z representa o conjunto dos números inteiros e letra N representa o conjunto dos números naturais. Perfeito? Um quinto é um número que pertence ao conjunto Q. O 2/3 pertence ao conjunto Q. Por exemplo, 5/2 pertence ao conjunto Q. Menos 5/2 pertence também. Que mais? Posso falar em 4/5, pertence. Todos esses números, frações, pertencem ao conjunto dos números racionais. Mais um, 0,8, 0,111, reticências. Também os números decimais também pertencem ao conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Quem mais? Todos os números naturais pertencem ao conjunto dos racionais. Todos os números inteiros pertencem ao conjunto dos racionais. Todo número que pode ser transformado em fração pertence ao conjunto dos números naturais. Ora, mas o 3 é uma fração? Sim, 3 sobre 1 é igual a 3. Portanto, o 3 é uma fração. É um número racional. Perfeito? Bom, vamos lá. Como que eu represento? Primeiro,
eu tenho que saber que o conjunto Q, o conjunto dos números racionais, são todas as frações. E posso representá-lo da seguinte forma: A sobre B, tal que o A pertence aos inteiros e o B pertence também aos inteiros, porém sem o zero. O que significa esse asterisco? Significa que o conjunto Z aqui não tem o número zero. Por quê? Porque o B nunca poderá ser zero. Perfeito? Bom, então dentro do conjunto dos racionais tem os números naturais, tem o Z e as frações propriamente ditas. Perfeito? Juntando todos esses aqui, unindo o N, o Z e o Q, mais o conjunto dos irracionais, temos o conjunto dos números reais. Mas ainda não falei quem são os números irracionais. Pense comigo, se racionais são todos aqueles que podem ser transformados em frações, os irracionais são todos aqueles que não podem ser transformados em frações. Quem não pode ser transformado em fração, eu já falo daqui a pouco numa segunda lousa. Tá ok? Maravilha? Bom, continuando. Todos esses números aqui, mais os irracionais, todos eles podem ser colocados na reta numérica. Por exemplo, onde está os 5 meios? Perceba que o 5, ao dividirmos por 2, 5 meios. É 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Onde está os 5 meios? 2 inteiros mais a metade. 5 meios está aqui, reta numérica. Também, se eu quiser colocar o menos 5 meio, tenho menos aqui. E será menos 2 inteiro mais a metade aqui, também negativa, menos 5 meios. Se eu quiser o número 0,8, que corresponde a 8 décimos. Onde está 0,8? 0,8 está bem próximo do 1. Ele está aqui. Onde está o número 1,999 e reticências, que é a mesma coisa que 1,9 com tracinho em cima. Esse número está muito próximo do número 2. Ele está aqui. 1,999. Perfeito? Todos esses são números que podem ser transformados em fração. Perfeito? Onde está o número, por exemplo, 10 quintos? 10 quintos é a mesma coisa que 2. 10 quintos é a mesma coisa que esse 2. Então ele vai estar aqui, junto ao número 2. Perfeito? Então todos esses números podem ser colocados na reta numérica. Mais um aqui, o último. Menos 1,5. Menos 1 inteiro e a metade. Menos 1 inteiro e a metade. Menos 1,5. O número 2. O número 2 está aqui. Número 3. 3 está aqui. E assim vai. Todos esses números colocados na reta numérica, eu tenho uma reta chamada reta numérica. Perfeito? Bom, quem são os números reais? Números reais é a união do conjunto Q, com os números irracionais, que já vamos falar deles daqui a pouco. Lembrando que no conjunto Q eu tenho os naturais e eu tenho os inteiros, mais aquilo que a gente conhece como frações. Testando aí, vamos lá. 5 pertence ao conjunto dos naturais? Pertence. Menos 3 pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais? Menos 3 está aqui, conjunto dos naturais está aqui.
Perceba que está fora. Portanto, não pertence. 5 quartos. 5 quartos é esse campo aqui. 5 quartos pertence ao conjunto dos naturais? Não pertence ao conjunto dos naturais. 1/3 pertence ao conjunto dos racionais? Sim, 1/3 é uma fração. Menos 4/5. Menos 4/5 pertence ao conjunto dos racionais? Pertence. 7 pertence ao conjunto dos racionais? 7 está aqui dentro. Pertence ao conjunto dos racionais? Sim, porque tudo que está aqui dentro está dentro do conjunto dos racionais. Portanto, pertence. 0,1 pertence ao conjunto Q? Positivo. 0,1 pertence ao conjunto Q. 3 quartos pertence ao conjunto dos reais. 3 quartos está nessa área. E toda essa área está dentro do conjunto dos reais. Tudo que está aqui dentro pertence ao conjunto dos reais. Portanto, 3 quartos pertence ao conjunto dos reais. Tudo bem? Bom, eu vou só dar uma ajeitada nessa lousa para o vídeo não ficar muito longo e já retorno para que nós possamos falar dos números irracionais. Me aguarde que eu volto já já. Muito bem, voltei. Agora nós vamos falar dos números irracionais rapidamente. Vem comigo. Π é um número irracional? Por quê? Porque o valor dele é 3,14159. Perceba que não tem período aqui. Se eu falar deste número aqui, 1,222, perceba que o período é 2. Então, como é que eu resolvo isso? 1 mais 2 sobre 9. Como é que eu resolvo isso? 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. 11 nonos. Então, 11 nonos é um número irracional? Não, é um número racional. Tem período. Logo, 11 nonos está aqui. Está aqui. Então, 1,222 está aqui. E na reta numérica? 1,222 está aqui. Eu posso colocar 1,222 ou eu posso colocar 11 nonos. Mas não está aqui dentro. Está aqui dentro. 3,14159. Né? E esses números continuam sem período até o infinito. Então, na verdade, esse número é irracional. O número π é irracional. Raiz de 3. Raiz de 3 é irracional. Por quê? Qual é a raiz de 3? Se você jogar na sua calculadora, vai dar 1,73205 e uma infinidade de números aqui que não formam um período. Certo? Raiz de 51, a mesma coisa. É um número irracional. 5,15967 é um número irracional. Perfeito? Raiz de 100. Raiz de 100 já é diferente. É um número racional, porque eu sei que raiz de 100 é igual a 10. Raiz de 9 é o número 3. É esse 3 aqui. Aqui eu tenho raiz de 9. Portanto, é um número racional. Raiz de 9 está aqui dentro. Perfeito? Então, como identificar o número que dá para transformar em fração e o número que não dá? Primeiro, se você tiver uma raiz de um número que não tem raiz exata, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 51, raiz de 11, todos eles são irracionais. Segundo, se você tem um número decimal que não tem período, esse não tem período, esse não tem período, então você está diante de um número irracional. Perfeito? Ele vai estar neste conjunto e não neste. Lembrando que a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos reais. A união daqueles que podem ser transformados em fração com aqueles que não podem ser transformados em fração é chamada de conjunto dos números
Perfeito? No blog nós temos alguns exercícios, eu vou postar lá, como aula 6, conjuntos numéricos, exercícios. Vou colocar alguns exercícios que remetem às aulas passadas para dar uma chacoalhadinha aí na sua cabeça. Perfeito? E, juntamente com esses exercícios, colocarei 1 ou 2 exercícios desta nossa aula aqui, para que você possa treinar aquilo que você aprendeu hoje. Muito bem, caso queira, faça os seus comentários aqui embaixo, dê o seu joinha, se você gostou da aula, e até a próxima aula.